convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Vamos continuar nossas meditações nesta epístola. Enquanto os irmãos vão abrindo, deixe só trazer uma palavra em relação à ausência de vários irmãos, né? Os irmãos estão sentindo falta de um bom grupo dos irmãos da igreja. É uma ausência positiva, estão labutando, estão trabalhando na nossa congregação lá no Buriti, né? Estão fazendo a obra lá. Então, é algo para a gente ficar alegre, porque o reino de Deus está sendo levado adiante pelos seus fiéis, pelos seus servos, dos quais todos nós fazemos parte, tanto aqui quanto lá, uma só igreja, um só corpo, servindo e bendizendo ao nosso Deus. Muito bem, irmãos. Nós já temos meditado algumas semanas na carta aos Coríntios, nessa primeira epístola, e nós temos visto que o tema central da epístola aos Coríntios é sabedoria. O apóstolo Paulo, ao escrever a esta igreja, intencionava levar aqueles irmãos a um viver sábio, a ter sabedoria no dia a dia, no lidar com todas as coisas. A bem da verdade, não sei se os irmãos recordam, mas a gente vem batendo a tese de que a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida, seja problema relacionado aos nossos trabalhos, aos nossos afazeres do dia a dia, seja problemas que envolvam relacionamentos pessoais, relacionamento com os nossos pais ou com os nossos filhos, relacionamentos com os irmãos, com o seu cônjuge, com os nossos cônjuges, né? Enfim, todo tipo de relacionamento, a X dos problemas está exatamente na ausência de sabedoria, na falta de sabedoria para lidar com essas situações, para realmente tratar destas coisas de forma adequada. E a igreja em Corinto era uma igreja que estava passando por diversos problemas de divisão, problemas a respeito do exercício dos dons. Eram tantas as questões que até mesmo um dos momentos mais cruciais, vamos dizer assim, um momento onde eles não só estavam apresentando a mensagem da cruz de forma simbólica, visível por meio da ceia, mas manifestando todo o caráter de unidade que a igreja tinha, nem mesmo nesse momento, que era participar da mesa do Senhor, na ceia do Senhor, eles tinham unidade, eles tinham ali comunhão genuína. De maneira que o apóstolo Paulo então intenciona escrever esta epístola para tornar-nos sábios em Cristo Jesus. Ele começa capítulo 1 falando a respeito de onde surge a verdadeira sabedoria. Quais são as raízes da sabedoria? E aí ele começa mostrando que a verdadeira sabedoria, ela flui quando nós sabemos quem nós somos. Reconhecer quem nós somos de fato nos leva a andar como nós somos. Nós somos santos em Cristo, somos a igreja de Deus. Precisamos andar dessa forma. Mas ele continua manifestando que a verdadeira sabedoria vem de saber o que Deus está realizando por nós e através de nós, bem como oriunda de todas as promessas que Deus tem feito à sua igreja. Saber o fim da jornada que nós empreendemos. Isso está nos versos 1 a 9 de capítulo 1. Depois, nós começamos a tratar a respeito dos obstáculos que impedem a verdadeira sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria segundo Deus, de acontecer em nós. Tanto em nós, individualmente falando, como crentes em Cristo Jesus, quanto no meio de nós, coletivamente falando, como igreja do Senhor Jesus Cristo.
E o apóstolo Paulo realmente dedica todo o resto do capítulo 1 para falar a respeito destes inimigos da verdadeira sabedoria. Estes inimigos que vêm minar a sabedoria de Deus de acontecer em nós e através de nós, em nós e ao redor de nós, em nós em meio à igreja, conduzindo um tipo de vida que realmente combina com tudo que foi apresentado anteriormente. Há algumas semanas nós tratamos o primeiro obstáculo, 15 dias atrás, se não me falha a memória. E esse primeiro obstáculo foi manifesto aí nos versos 10 a 17, quando ele falava da necessidade de união. O primeiro obstáculo era a divisão da igreja. A divisão abria portas a diversas mazelas. A divisão surgia quando nós procurávamos colocar as nossas prioridades como sendo primárias, as prioridades de Deus. Quando nós não levávamos em conta a vontade de Deus e antes substituíamos pelos nossos próprios anseios, pelos nossos próprios desejos, realizando aquilo que nós achamos certo, aquilo que nós queremos, e para isso procurando aqueles que combinam conosco, procurando uma liderança que nos agrada. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, procurando um tipo de filosofia ou teologia que nos agrada, e assim por diante, né? Mas enfim, nós no centro, o eu centralizando-se e gerando essa ruptura, essa divisão, que só é resolvida quando nós manifestamos a atitude correta em relação à igreja do Senhor, quando nós passamos a agir em amor, quando nós passamos a agir com delicadeza e gentileza uns para com os outros, da forma como o apóstolo Paulo tratou aqueles irmãos, não perdendo de vista a firmeza da verdade, apresentando a verdade de maneira clara, objetiva, mas amorosa, a ponto de poder realmente reunir, atrair. Lembra o que o provérbio diz, né? A palavra branda desvia furor. Hoje eu gostaria de considerar convosco os versos 18 a 25, então. E nesta porção das Escrituras nós iremos observar o segundo inimigo da sabedoria. O segundo inimigo da sabedoria que vem do alto. E este inimigo é exatamente a sabedoria humana. Vamos ler então os versos 18 a 25. Assim diz a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus boca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bendito Deus. Nesse momento, os nossos corações se voltam para a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito, com liberdade,
possa influenciar os nossos corações, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que a tua palavra aplicada frutifique, transforme, opere de maneira absolutamente livre, sem barreiras, sem empecilhos em nossos corações, a começar no teu. Conduz tua igreja na direção da tua vontade expressa na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabedoria humana é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo como o segundo inimigo da verdadeira sabedoria. Aquela sabedoria que deve ser a tônica da vida dos santos. Aquela sabedoria que tem que ser encontrada na nossa vida, aqui, quando juntos, mas também lá fora, quando separados, quando na rotina do nosso dia a dia. E o apóstolo Paulo começa fazendo isso de uma certa forma, polarizando, descrevendo dois grupos distintos. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que muitas vezes essas polaridades são utilizadas para descrever a humanidade. Por exemplo, a palavra de Deus fala de judeus e gentios, de romanos e bárbaros, de escravos, de livres. O apóstolo Paulo também polariza aqui, só que o faz com algo que tem uma importância crucial, algo que tem realmente relevância, porque diz respeito diretamente ao destino das nossas almas. Ele começa no versículo 18 falando nessa polaridade de uns que se perdem e de outros que são salvos e perdidos. E ele ressalta que esta distinção não surge por acaso. Essa distinção surge como propósito do próprio Deus. No versículo 19, ele faz uma citação extraída do livro de Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 14, quando diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Naquele contexto, o profeta Isaías falava exatamente a respeito da religiosidade, do andar do homem por seus próprios meios, por seu próprio mérito. Pessoas que confiavam em si mesmas, pessoas que confiavam no seu sistema de vida, pessoas que estavam realmente se colocando à frente, inclusive, da graça e do que Deus vinha realizando para elas. Deus aqui, lá no contexto de Isaías 29, iria realizar algo que nenhum deles perceberia. Da mesma forma, quando o apóstolo chama a atenção a esta passagem de Isaías, ele quer mencionar que estes grupos, estes sábios, estes instruídos, nenhum deles perceberia o que Deus estava por realizar. Ele coloca aqui que por meio da cruz, Deus rejeita, Deus descarta, Deus torna obsoleto, vazio, fútil, vão, todas as pretensões humanas de sabedoria e de poder. Nulifica, anula todas elas. E isto, irmãos, é absolutamente central nas Escrituras. O que o apóstolo Paulo então vai começar a descrever é exatamente o âmago, o centro da mensagem de toda a Bíblia. O fato de que Deus nos atrai para si. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem vai atrás,
isso não parte de nós mesmos. Antes, o nosso estado como apresentado é de rebelião. A nossa conduta é de rebelião. E essa rebelião não necessariamente precisa se postar ou ser apresentada como rebeldia. Quando pensamos em rebelião a Deus, nossa mente liga diretamente à ideia de ódio, de repulsa, de ateísmo, de desobediência ao Senhor, de imoralidade, de malícia, de amargura do coração. Mas nós podemos estar em rebeldia a Deus quando nós intencionamos religiosidade, quando nós buscamos justiça própria, autopromoção, quando nós buscamos deuses domesticados por nós, deuses que servem ao nosso propósito. E muitas vezes nós queremos fazer isto com o próprio Deus, de maneira, irmãos, que o nosso egocentrismo fica bem destacado no que o apóstolo Paulo vai mencionando aqui sobre a questão de como a pregação da cruz manifesta a sabedoria humana como absolutamente falha e ineficaz. O que a palavra da cruz nos revela sobre sabedoria é o ponto que o apóstolo Paulo vai citar aqui. O que a palavra da cruz nos revela sobre a verdadeira sabedoria é o que o apóstolo Paulo se destina a discursar. E a primeira verdade que a gente encontra nesse texto é que a palavra da cruz, a pregação da cruz, revela o poder e a sabedoria de Deus. Aos juniores que estão anotando aí, a primeira verdade que nós encontramos é que a pregação da cruz, a palavra da cruz, revela a sabedoria e o poder de Deus. Quando a gente lê esse versículo 18, falando a palavra da cruz é sabedoria para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que naturalmente nós esperaríamos aqui é que o apóstolo Paulo não utilizasse a palavra poder, uma vez que ele vinha falando sobre a sabedoria em contraste com loucura. Nós esperaríamos talvez que ele falasse aqui que seria a sabedoria para os salvos. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os salvos é sabedoria. Ele não faz isso aqui. E a gente fica perguntando, por quê? Será que ele se enganou aqui? Será que ele foi um lapso de memória, alguma coisa assim? Simplesmente devaneou ali, esqueceu do que estava tratando e trocou a palavra? Eu creio que definitivamente não. Eu acho esse verso, o ensino que ele traz aqui como sendo crucial para a gente entender tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai descrever, não só neste capítulo, mas no restante do livro, da carta aos Coríntios. A ideia de poder. O apóstolo Paulo queria fazer questão de que os irmãos de Corinto, ao lerem aqui, não confundissem de maneira nenhuma a pregação da cruz com qualquer sistema filosófico dos quais eles estavam acostumados a ouvir. Ele não queria que, em hipótese alguma, aqueles irmãos pensassem que a pregação da cruz era mais um sistema que eles precisavam assimilar, ou até mesmo o melhor deles, que eles pudessem vir a colocar sobre todos os demais. Não era isso que o apóstolo queria. Antes,
ele queria mostrar que onde a sabedoria humana falha em lidar com as nossas necessidades, as necessidades do homem, onde a sabedoria humana falha, Deus entra em cena. Deus toma a iniciativa. Deus entra em ação. E a insensatez e a sabedoria humana são igualmente incapazes de realizar aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo utiliza a expressão poder nesse momento, e não simplesmente sabedoria, apesar de não ser falta de sabedoria, porque ele vai falar disso mais tarde, no versículo 24, chamando a pregação da cruz como poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas aqui ele queria deixar bem claro: a cruz não é simplesmente um conjunto de bons conselhos. Antes, são as boas novas sobre o poder de Deus em nossas vidas. São as boas novas que apresentam o que o poder de Deus faz na vida daqueles que creem nele. O que o poder de Deus faz em nossa vida. E com isso também vem destruindo toda a arrogância, toda a altivez, toda a pretensão humana de achar que nós somos capazes de andar por conta própria, que nós somos capazes de fazer o nosso próprio destino, que nós somos capazes de construir a nossa salvação por mérito nosso, por nossa atuação. O apóstolo Paulo então enfatiza este ensino através de 3 perguntas retóricas. Ele então diz no verso 20: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Na Corinto do primeiro século, a sabedoria não era entendida como aquela habilidade do viver prático, como a gente vê no livro de Provérbios, por exemplo. Aquela forma de viver corretamente, com o próximo, com Deus. Não era assim que o sábio era visto na Corinto do primeiro século. Nem tampouco era visto como aquela pessoa safa, aquela pessoa que sabe sair das situações difíceis, aquela pessoa meio que malandra, como é o pensamento ocidental nos dias de hoje, né? Quando a gente pensa, fulano é sábio, muitas vezes a gente intenciona dizer que ele é aquela pessoa que consegue sair de situações difíceis. Não é essa a situação aqui. Antes, por sabedoria, os coríntios entendiam um sistema filosófico fechado, que procurava explicar a vida como ela é, que procurava entender a vida no seu propósito, quem nós somos, para onde nós vamos, por que estamos aqui. E esse sistema fechado então era conduzido por meio dos sábios. O sábio nesse caso era alguém que adotava e que defendia um desses sistemas filosóficos. É o caso dos estoicos, dos epicureus, dos platonistas. Seriam estes os sábios que o apóstolo Paulo indaga aqui. Onde eles estão? Cadê estes sábios? Quando a gente olha para essa diversidade de filosofias, a pergunta que a gente deve fazer é: o que elas têm em comum, que o apóstolo Paulo sintetiza simplesmente nessa pergunta? Onde estão eles? Cadê os sábios? O que essa sabedoria deles tem em comum? Uma coisa bem simples, irmãos. Todos afirmavam ser capazes de dar sentido à vida, sentido ao universo, sentido à morte.
E obviamente isto conferia a eles uma noção de poder, não é verdade? Imagina, coisas que toda a humanidade tem que enfrentar. Eu sei por quê. E estes sábios então começavam a agregar pessoas a si, começavam a formar escolas, começavam a disseminar suas ideias, e as pessoas vinham comprando, como se compra as coisas essenciais do dia a dia, como se compra o pão, como se compra o vestuário. As pessoas ansiavam por entender a vida, e os sábios entravam nessa situação para dar exatamente estes anseios da alma. Nesse ponto, a pergunta que o apóstolo Paulo faz seria: que sábio discerniu o plano redentor de Deus por meio de suas sabedorias ou de suas filosofias? E mais ainda, que lugar possui a cruz no meio desta sabedoria, no meio destes sistemas? Que lugar possui a cruz de Cristo? Que lugar ela teria no hedonismo? Filosofia que diz que a nossa vida é para ser desfrutada largamente, porque o que tem importância é o aqui e o agora. Depois de morto, acabou. Ou que lugar que Cristo teria no estoicismo, que é exatamente o contrário, que aponta que o que é importante é exatamente o nosso espírito, a nossa alma, que a carne deve ser fustigada, reprimida, para que os verdadeiros valores da vida surjam. Onde está a palavra da cruz em tudo isto? Onde está nos nossos sistemas modernos de pensamento? Nenhum sábio foi capaz de sondar o que Deus fez. A cruz torna todas essas filosofias, todas essas sabedorias, simplesmente loucura. Daí ele parte para o escriba. E o escriba aqui é aquela pessoa que é perita na lei de Deus. Paulo está antecipando uma discussão que ele vai colocar no verso 22, né? Judeus e gentios. Mas ele coloca aqui, ensinando que onde é que está o teólogo, onde é que está o religioso, o moralista. Estes não são melhores do que os sábios nos seus sistemas religiosos. Este grupo deixou a cruz de fora. Esse grupo não conseguiu captar, não conseguiu entender o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Para estes, a cruz é escandalosa. Ora, quando os sacerdotes levaram Jesus Cristo à cruz, eles não só tinham a intenção de matar a pessoa de Jesus, mas também tinham a intenção de matar a imagem de Jesus. Porque para o religioso, para o escriba, para o judeu, o Messias seria alguém glorioso, seria alguém de destaque. Messias na cruz? Não, impossível. Não é só uma questão de improvável, não é só uma questão de uma possibilidade muito remota, não, a questão é fechada. É impossível. E com isso, eles queriam exatamente retirar de cena o Senhor. Com menos desculpas, irmãos, todos os sistemas religiosos que buscam fazer por mérito próprio o que Deus fez através da cruz de Cristo estão no mesmo caminho. Com menos desculpa digo,
Porque nós temos a palavra de Deus que manifesta clara e objetivamente o que o Senhor fez por nós. Enquanto aqueles religiosos dos dias de Cristo tinham uma porção, mas a interpretaram erroneamente, hoje nós temos o Velho Testamento interpretado à luz do Novo, que aplica tudo aquilo que o Velho Testamento dizia sobre Jesus Cristo e a centralidade da cruz de Cristo, de maneira que somos indesculpáveis quando nós não simplesmente abraçamos aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. Ele continua perguntando: onde é que está o inquiridor? Onde é que está o orador, o debatedor? Onde é que está aquela pessoa que tomava a frente e anunciava aos outros através de uma retórica bem elaborada, bem esclarecedora? Onde está? Onde está esse orador? Por todo o mundo grego, meus irmãos, a retórica era altamente valorizada. Era algo tão importante, a forma como se falava para as pessoas era tão importante quanto a essência, quanto aquilo que se dizia para as pessoas. E aqui o apóstolo Paulo pergunta então: onde estão os oradores? O que eles estão anunciando da cruz de Cristo? Onde eles estavam quando Cristo morreu na cruz? Suas preleções preparavam as pessoas para agir e seguir alguém na condição de Jesus Cristo? Certamente que não. E apesar de aplaudidos por seu tempo, nenhum deles era capaz de conduzir ninguém à sabedoria de Deus. Sabedoria esta revelada de forma mais clara, de forma mais evidente, de forma mais contundente na cruz de Cristo. Ali Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Veja o versículo 20, final dele: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? É algo forte aqui, né? O texto não diz que Deus fez a sabedoria humana ou a sabedoria do mundo parecer tolice. O texto não diz isso. O texto não fala que, comparativamente falando, a sabedoria de Deus é em grau algo melhor, algo mais elevado que a sabedoria do homem aqui. Não. É bem mais forte, é bem mais contundente. O texto diz que Deus tornou louca, oposto, contrário. É exatamente o inverso da sua sabedoria. E como é que Deus fez isso então? Primeiro, irmãos, Deus o fez quando incluiu a ruína de todos os esforços humanos para conhecê-lo. Veja o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Primeira forma como Deus manifestou a loucura da sabedoria humana é através de mostrar que, por mais que a humanidade se veja sábia por seus próprios olhos, por mais que a humanidade consiga construir sistemas bem elaborados, por mais que o homem consiga trazer explicações que dentro do seu pensamento pareça ser lógico, pareça ser apropriável, por mais que isso ocorra, nenhum destes sistemas
é eficiente para levar o homem a conhecer Deus. É por isso que nós encontramos tantos filósofos, tantos homens acadêmicos, homens de renome, homens que estão nas cátedras universitárias, homens que estão nas lideranças mundiais, com ideias tão tacanhas, tão baixas, tão pequenas a respeito de Deus. Muitos dizem: rapaz, olha, eu conheço física, química, biologia, já examinei o mundo todo e não encontrei Deus em lugar nenhum. Então Deus não existe. Então Deus é só um pensamento do homem. A sabedoria humana, nesta ordem caída, é completamente ineficaz. Podemos dizer até, irmãos, que ela é completamente idólatra. E quando falo idólatra aqui, não me refiro a simplesmente a curvar-se diante de ídolos, de imagens de escultura. É muito mais profundo que isso. Isso é só a ponta do iceberg. A sabedoria humana é idólatra no sentido de que procura subordinar Deus a seus interesses, a seu sistema. Procura domesticar Deus e fazer Deus agir de uma forma ou de outra, de acordo com as nossas intenções, de acordo com os nossos interesses, com aquilo que a gente acha que é melhor. Irmãos, isso jamais ocorrerá. Deus não pode, nem vai ser conhecido desta forma. Ele mesmo diz: eu tornei louca a sabedoria do mundo, e o mundo não me conhece por meio de sua própria sabedoria. Mas além disso, outra forma como Deus manifesta esse aspecto da loucura da sabedoria humana é que Deus estabeleceu o caminho mais inesperado, o caminho mais inédito, mais imprevisto pelas pessoas sábias do mundo. Ainda no versículo 21 ele diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui não é simplesmente o ato de pregar. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é que Deus vai salvar simplesmente pela prática da pregação. Não. É óbvio que o que a palavra de Deus refere-se aqui é ao conteúdo do que é pregado. Cristo crucificado. A pregação que manifesta Cristo crucificado. Esse é o caminho mais imprevisível, ou imprevisto, melhor dizendo, por todos os que se dizem sábios neste mundo. É o golpe final para arruinar a sabedoria humana. Pela sabedoria do homem, quem seria salvo? Os entendidos, talvez os ricos, talvez os jovens, os fortes. Deus anula, Deus nulifica tudo isso, manifestando o caminho baseado exclusivamente, unicamente na sua graça, por meio do que Ele mesmo realizou através de Jesus Cristo. A sabedoria humana não serve. Ela se postula como inimiga da verdadeira sabedoria.
E a primeira forma como o apóstolo Paulo mostra a sua completa falência é por apresentar a palavra da cruz como o poder de Deus, como a sabedoria de Deus. E a segunda maneira aqui, a segunda e última maneira que quero destacar, irmãos, é que a palavra da cruz revela a fragilidade e a falácia da sabedoria humana. Note os versos 22 em diante. O apóstolo Paulo diz: porque tanto os judeus pedem sinais, quanto os gregos buscam sabedoria. Nesse momento, o apóstolo Paulo divide aquele segundo grupo, os que se perdem, em dois. Ambos representam as idolatrias fundamentais do seu tempo e do nosso. Primeiro ele fala dos judeus. Os judeus pedem sinais. Ora, irmãos, convenhamos, ninguém fez mais sinais do que Jesus Cristo. Ninguém fez mais milagres do que Jesus Cristo. O grau, a profundidade, a força do seu poder é incomparável. De repente nós encontramos nos evangelhos alguns judeus que chegam para Jesus e dizem: mostra-nos um sinal para que te sigamos. E de repente, talvez no nosso pensamento, nós poderíamos dizer: puxa vida, faz, Senhor, faz o sinal, manifesta quem és tu. Quando você lê essas porções nos evangelhos, você nunca pensou assim: rapaz, por que Jesus não mostrou? Por que Jesus não fez um sinal nesse momento? Não era tão fácil para ele? Por que ele teve que complicar a coisa aqui? Jesus não fez para atender aquele pedido daqueles homens, porque simplesmente eles não tinham a atitude certa no coração. Eles pediam um sinal porque estavam querendo avaliar Jesus. Eles estavam colocando-se na posição de superiores a Jesus. Eles seriam o juiz aqui. Seriam eles quem definiriam então se Jesus era de fato o Messias ou não. Eles queriam bater o martelo. E isso era inadmissível para Deus. Isso era inadmissível para Jesus. Irmãos, isso ilustra toda a condição dos seres humanos que levantam um impedimento de se abrir para Deus de forma espontânea. Quantos nos nossos dias chegam para Deus dizendo: olha Deus, se tu fizeres isso, eu crerei em ti. Se tu fizeres aquilo, eu vou fazer isso. O Senhor pede que eu haja dessa maneira. Então, se o Senhor fizer isso para mim, eu faço o que o Senhor está querendo. Exatamente a mesma coisa que aqueles homens fizeram. Não se submeteram ao Senhor. Não se subordinaram a Ele. Não o reconheceram como quem Ele é. Antes, postularam-se como superiores ao próprio Deus. Como seu juiz. Como seu averiguador. Era isto que os judeus procuravam fazer. E o verso continua, o versículo 22 continua dizendo: os gregos, por outro lado, buscam sabedoria. Era um tanto diferente dos judeus que buscavam condições para crer em Deus, mas era igualmente ruim, era igualmente péssimo, porque eles criavam a ilusão de poder explicar todas as coisas. Eles criavam a ilusão de poder trazer todas as coisas subordinadas ao crivo dos seus pensamentos, ao crivo de seu intelecto. Achavam que eram científicas as suas posições, que eles estavam ali controlando
poderosamente todas as coisas. E, nesse caso, para Deus existir, seu elevado padrão de habilidade acadêmica tinha que ser satisfeito. Para que Deus realmente fosse apresentado a esse grupo, a maneira desse grupo tinha que ser satisfeito. E mais uma vez, em ambos os casos, tanto os judeus quanto os gregos se mostravam profundamente egocêntricos e, consequentemente, ineficientes. Deus não era aceito de boa fé. Em ambos os casos, Deus era tratado como alguém que tinha a obrigatoriedade de provar quem era. E do homem é o direito de aprovar ou não. Do homem é o direito de examinar as suas credenciais. E então poder dar o sinal verde para que Deus possa agir, para que Deus possa atuar em suas vidas. Completamente nulo. Em contraste com isso, então, Paulo prega o Cristo crucificado. Verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A pregação da cruz, irmãos, feria diretamente a mente judaica. Como eu falei anteriormente, Jesus Cristo, ou o Messias, melhor dizendo, era para ser uma figura gloriosa. Era para ser alguém cujo seu reinado fosse incontestável. Uma pessoa que então apareceria e logo iria para o trono que Herodes havia usurpado, sentaria naquele trono e de forma soberana regeria com vara de ferro, com cetro de ferro. Pela dureza do seu juízo, todo o Israel estaria subjugado novamente ao único rei da linhagem davídica. E agora, todas as nações do mundo conheceriam o rei de Israel. E ele governaria sobre todos. Essa é a pretensão. E de repente chega alguém falando sobre Cristo crucificado. Escândalo, loucura. É mais até do que isso, é blasfêmia. Porque o Velho Testamento, lá em Deuteronômio, diz que o que é pendurado no madeiro é maldito. Como vai se crucificar o Messias? Não pode. E a mente judaica rejeita Cristo crucificado. Mas os gregos não ficavam para trás. Os gregos não tinham uma opinião mais favorável ao Cristo crucificado. Lembra, irmãos, que eles exaltavam a sabedoria pública. Eles não tinham interesse em uma fé voltada para um criminoso condenado. O imperador Trajano, por exemplo, citou o cristianismo como sendo uma superstição perniciosa e perseguiu o cristianismo. Obviamente, Trajano o fez porque também agradava a seu povo. Eles rejeitavam a ideia de um herói crucificado. Eu não sei se você notou, mas nesse ponto o apóstolo Paulo substitui uma palavra que ele vinha usando como contrastante: judeu e grego, judeu e grego. E agora ele coloca judeu e gentil.
eu acredito que isso foi proposital. Ele queria deixar claro que não só os gregos pensavam assim. Não era somente os da Grécia, como no caso dos coríntios, que pensavam assim. Era o mundo todo. Era todo o resto que não era judeu. Todos viam a cruz ou Cristo crucificado como sendo loucura, como sendo algo que simplesmente não se concebe, não dá para engolir. Para todo o mundo não judeu, a mensagem da cruz não era só uma ingenuidade, era uma estupidez perigosa, era algo insano. E neste ponto, Paulo apresenta então o que é a mensagem da cruz, o que é a mensagem do Cristo crucificado. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, quer seja judeu, quer seja grego, pregamos a Cristo que é o quê? Poder de Deus. E não só isso, é o poder de Deus e também é a sabedoria de Deus. Poder e sabedoria de Deus. Isto é mais, irmãos, do que dizer simplesmente que Deus revela uma sabedoria maior do que a dos homens. Nesse momento, o apóstolo Paulo começa a apresentar algo infinitamente superior, em grau, em tipo de sabedoria. O poder de Deus, que o mundo rejeita como loucura, é muito mais sábio do que a sabedoria dos homens. Sabedoria e força humanas não são nesse momento colocadas como sendo apenas um pouco inferior à sabedoria de Deus e à força de Deus. Antes, o contraste é absoluto, é total. Ele, a partir desse momento, começa a mostrar que o poder e a sabedoria de Deus transforma a sabedoria e a fortaleza humana em algo absolutamente vazio e sem razão, completamente nus, porque a loucura de Deus é mais forte, ou melhor, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que Deus fez, completamente inédito a todo pensamento, a todo sistema, tudo que o homem pudesse imaginar, coloca-se como sendo aquilo que torna a humanidade inteira distinta em apenas dois grupos, que ele já havia descrito no versículo 18: os que se perdem e os que são salvos. Tanto estes quanto aqueles estavam no mesmo barco, estavam na mesma situação,
E o que faz a diferença entre estes dois grupos não é que um conseguiu achar o caminho, o outro não. Não é que um conseguiu estabelecer um sistema melhor e o outro não. O que faz a diferença entre esses dois grupos é que Deus, através da loucura da pregação do Cristo crucificado, convenceu alguns que nele creram. Trouxe alguns a crer nele. E a esvaziando-se completamente de toda a sua arrogância e pretensão, abraçar o que é escandaloso e louco aos olhos do mundo. Abandonar toda e qualquer jactância para, humilhado, reconhecer sua impotência, sua incapacidade, sua falência espiritual para conquistar sua própria salvação, para reconhecer em Jesus Cristo e este crucificado como o único capaz de conceder vida e vida eterna. Vamos curvar nossas cabeças. O que você tem pensado sobre a cruz de Cristo? Será que ela tem revelado o grau de sabedoria que você tem nesta vida? Se você quer ser sábio verdadeiramente, toda verdadeira sabedoria começa na pessoa de Deus, no temor do Senhor. E Ele manifesta aqui que você precisa desesperadamente de Jesus Cristo. Eu não sei se há alguém entre nós que não tem Cristo ainda como seu Salvador. E hoje pôde ouvir muita coisa a respeito daquilo que Jesus Cristo fez e de como Deus tornou a sabedoria do mundo absolutamente ineficaz. Se você hoje à noite entendeu que necessita de Jesus Cristo para que sua vida seja verdadeiramente salva, eu gostaria de conversar com você ao final do culto. Se você não tem Cristo ainda como Salvador e percebeu que precisa de Jesus, me procure ao final do culto. Terei o maior prazer de conversar com você a respeito disso. Não saia daqui pensando que você pode salvar a si mesmo. Não saia daqui achando que você é suficiente para isso. O inferno está cheio de pessoas com esta convicção. Pai Santo, louvado seja o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja por Tua graça revelada em Cristo Jesus. Louvado seja, Senhor Deus, porque o Senhor revelou o que é verdadeiramente sabedoria e força. E nós agradecemos porque o Senhor nos escolheu como objetos disso. Toma a Tua igreja aqui, Senhor Deus, e faz em nós o Teu querer. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.